Bem, que bom estar meditando juntos a palavra. Estamos no novo mês. Pastor Ricardo, eu gostei muito do tema, o enigma. Ele é muito forte, né? Deus, você e o sofrimento. Ainda bem que começa com Deus, né? Porque se começasse com o sofrimento, estava ruim, né? Mas é Deus, você e o sofrimento. Uma coisa é você ter sofrimento, outra coisa é o sofrimento ter você. Mas quem nos tem é Deus. E é uma caminhada. Eu tenho pedido já que o Espírito Santo toque conosco e fale conosco. E eu achei interessante porque o nosso tema é Jó, mas quando falo enigma, sempre eu lembro do enigma que aparece na Bíblia, que é o enigma de Sansão. E depois eu fiquei pensando, tem muito a ver com Jó, porque há uma frase, se alguém quer, não sei se vocês se lembram, é Juízes 14:14. Coloca ali, você vai ver. Olha só o enigma, diante do sofrimento, da luta. Então lhes disse Sansão, né? Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Quer dizer, onde tinha problema, eu encontrei a solução. Do comedor saiu comida. Por quê? Porque ele tinha matado um leão, depois ele estava passando fome e as abelhas foram lá e fizeram uma colmeia na carcaça do leão. Ele falou, puxa vida, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Você consegue tirar a doçura do sofrimento e das lutas da vida? Isso é um enigma. Isso era um enigma dele. E ninguém conseguiu decifrar, né? Mas é interessante que a cruz de Cristo nos faz decifrar o enigma da vida, o enigma das lutas, o enigma do amargo, o enigma do caos. Então, quando o caos chega a transformação da glória de Deus. Então, Deus é aquele que traz doçura do amargo. Isso é um enigma. Então, quando você vai para Jó, você tem que olhar para Jó em toda a realidade dessa verdade, o enigma de Deus. O enigma do coração de Deus. Então, esse é um tempo, eu não quero ser muito longo aqui, mas eu quero que seja uma forma de você refletir a palavra, porque todos nós estamos passando por lutas, por dificuldades, e todos nós temos possibilidade do inevitável. Eu sempre fui tocado por Deus com esse tema, dando aulas nos seminários, em vários seminários, e quem foi meu aluno vai lembrar disso. Eu usava um livro chamado Cristo e o Sofrimento Humano. Cristo e Sofrimento Humano é um livro de Stanley Jones, né? Porque ele vai falar sobre o enigma do sofrimento, né? Eu me lembro de um dos meus mentores, Antônio de Godoy Sobrinho, ele dizia para mim o seguinte: a gente deveria ler esse livro pelo menos uma vez por ano. Cristo e o Sofrimento Humano. O enigma. Como compreender isso? Porque o mundo fica atordoando você com sofrimento. E muitos da igreja, nessas lutas que estão vendo, alguns estão desanimados diante do sofrimento. Ele não consegue tirar a doçura da carcaça do leão, porque ele não compreendeu que o leão já morreu, né? Quer dizer, o falso leão também do mundo já morreu. Ele ruge como leão, mas já foi derrotado. O dia D já aconteceu, né? E a última palavra sempre é da vitória do crucificado, da vitória de Cristo. Esse é o enigma. E hoje, quando nós estamos na ceia, nós temos que compreender isso. Jesus é tudo. Porque Paulo aos Colossenses diz assim, olha, ele é um mistério oculto, revelado. O que é o mistério? O enigma. Qual a revelação? Cristo em vós, a esperança da glória. Por isso que é interessante lembrar de Lutero, né? Quando ele foi questionado, eles falaram, o que você vai colocar no lugar das ordens, ordenanças e tudo que nós ensinamos? Sabe o que Lutero respondeu? Cristo. Porque o ser humano só precisa de Cristo. Essa foi a resposta dele.
Porque Cristo é o mistério, Cristo é o grande segredo. Então é maravilhoso quando a gente começa a falar dessas coisas. Eu me lembro de uma mensagem aqui do Pascoal Peragini, aqui nesse púlpito, falando sobre Deus é especialista em tirar a beleza do caos. Uma das grandes mensagens que eu vi na minha vida. Então, está ligado com isso, o enigma. Deus vai lá no caos e transforma em beleza. Meu filho estava falando de um livro que saiu nos Estados Unidos, já deve ter saído no Brasil, eu vi em inglês esse livro. Um filósofo americano escreveu um livro sobre, que a tradução seria essa, né? São os cisnes, a síndrome dos cisnes negros. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. Todo mundo pensa num cisne, já pensa o cisne branco, né? Aí descobriram algum cisne negro lá na Austrália. E ele, em cima disso, faz uma filosofia. A vida nem sempre é do jeito que você está pensando. De repente, o inesperado acontece. Toda a filosofia dele é para falar que nós temos que estar preparados para o inesperado. Agora você imagina você enfrentar o inesperado sem Cristo, o inesperado sem Deus, o inesperado sem a palavra. Aí é uma tragédia total. Mas o inesperado acontece. Eu sempre digo aqui, todo o tempo, é o seguinte: Deus nunca nos promete nos libertar dos problemas na Bíblia, mas sempre Ele nos promete nos libertar dos problemas. É interessante que a diferença das duas casas que aparece quando Jesus termina o Sermão da Montanha, e é a grande conclusão dele, ele conclui tudo aquilo falando de duas edificações. E é interessante que uma está sobre a areia e outra está sobre a rocha. Agora, as duas têm os mesmos problemas. As duas têm as mesmas dificuldades. As duas têm as mesmas lutas. Veja o enigma. A diferença está no fundamento. Nas duas sopraram os ventos. Nas duas transbordaram os rios. E deram contra aquela casa. Então, eu quero dizer para você que a vida cristã não tira de você a possibilidade das lutas virem. O que faz a diferença é o fundamento. Então, todo esse mês nós temos que trabalhar esse temário do enigma. Deus, você e o sofrimento. Eu quero convidar você a ler Jó comigo um pouco. Talvez alguns temas a gente não sentou junto, os pastores, para ficar conversando, para a gente não ficar repetitivo. Pode ser que alguns conceitos vão e voltam, né? Mas isso é o Espírito Santo que vai trabalhar, né? Hoje o pastor vai falar à noite sobre o primeiro capítulo, né? Então, é interessante, mas eu quero levantar uma coisa para vocês aqui. E eu converso para vocês que Deus já me deu 2 mensagens em Jó. Eu estou precisando de mais, né? Preciso do Espírito Santo. Ore por nós aí, pelos pastores, para que Deus vá nos falando. Porque é importante que o Espírito Santo diga à igreja. Isso está ligado já com o mês passado. Ouça o que o Espírito diz à igreja. E esse mês nós vamos estar trabalhando esse tema. E eu pensei num tema para esta manhã, já passei ali. Quais seriam as lições diante do sofrimento inesperado? Caminhe comigo nisso. Quais são as lições diante do sofrimento inesperado? E você lê o texto com esta pergunta: que lições Deus quer nos ensinar? Quando eu olho para a Bíblia e vejo a vida deste homem, que ele viveu sofrimentos inesperados. Ele não era a causa deles. Ele não provocou eles. Tem gente que qualquer probleminha ele acha que o problema é ele, né? Que o pecado veio, Deus está me punindo. Tem gente que tem uma autocomiseração, que qualquer coisa de sofrimento ele já começa a achar que Deus está punindo por alguma coisa.
Isso é trágico, porque daí o diabo trabalha mais bem trabalhado ainda, porque ele, em vez de lançar o seu fundamento em Deus, ele lança o seu problema nos seus méritos, em vez de lançar a sua esperança no Deus que traz doçura do meio da amargura, tira a força da fraqueza, tira propósito e significado. Então, o propósito de Deus é que Ele tem uma ordem diretiva na sua vida. Para mim, uma das maiores verdades que eu aprendi durante todo o meu ministério é o seguinte: Deus tem tudo sob controle. E você, não importa as lutas, as dificuldades que você tem, esse é o grande enigma, Deus está no controle. Por isso que Jó é capaz de afirmar isso: ainda que me mate, nele esperarei. Porque Deus tem tudo sob controle. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, eu faço uma aposta no controle de Deus na minha vida. E essa mensagem é para confortar você nesse início de mês. Diante das lutas e dificuldades, Deus está no controle. Essa é a grande lição que nós temos que ver. E quando eu olho esse texto, uma coisa que eu aprendi olhando esse texto é o seguinte: olha, havia um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quer dizer, se você pensar bem, a minha primeira ideia é a seguinte: tudo está certo, mas pode mudar. Essa é a primeira lição. Os orientais falam isso muito: olha, cuidado que tem coisa que não vai durar muito. De repente vem o inesperado. Sabe por que pode mudar? Porque nós vivemos o inesperado. Este homem vive as bênçãos, mas de repente aparece o inesperado. Aqui diz que este homem era o maior de todo o Oriente. Tudo ia bem na família, tudo ia bem nas coisas. De repente, vem o inesperado. Quando eu olho a vida das pessoas, eu vejo com quanto esses inesperados acontecem. Gente, isso faz parte da complexidade da vida. Isso faz parte da finitude humana. Então nós não podemos nunca, mas nunca, confiar na nossa força. Nunca confiar que está tudo bem e vai estar tudo bem sempre, porque pode acontecer o inesperado e você precisa saber que lições tirar do inesperado. Não é bom ouvir isso que eu estou te falando, mas é uma verdade. E não é hora de acumular culpa na hora que vem o inesperado, porque aqui mostra nessa história que o inesperado pode acontecer. O que é interessante é que este homem, ele voltava-se para Deus. Isso na hora que as coisas estavam bem. E ele voltava-se para Deus nas horas que as coisas estavam ruins. Deus é a prioridade. E essa é a grande lição: diante do tudo certo, meu centro é Deus. Diante do inesperado, Deus continua no centro. E quando eu aprendo esse segredo, e aprendo essa lição, e tem gente que só busca Deus quando as coisas estão difíceis, esquece de Deus quando as coisas vão bem, esse é um problema seríssimo. Então eu quero convidar você a ter essa centralidade em Deus, aprender essa lição. Não confie nas circunstâncias, confie em Deus. Tudo pode mudar, mas Deus continua o mesmo. Deixe a paz de Deus invadir a sua vida, invadir o seu coração, invadir a sua história. Eu não vou ler todo o texto, mas de repente aparece um texto interessante, versículo 6, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor,
veio também Satanás. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu: o Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Quem chama atenção para Jó é Deus, né? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Aí o diabo faz uma acusação para Deus, diz: o Senhor, ele gosta do Senhor, mas o Senhor também faz uma manipulação com ele, o Senhor abençoa demais ele, o Senhor cerca. Aí eu descobri uma coisa muito interessante: o diabo, sem saber, mostrou o jeito que Deus cuida da gente. O diabo acabou entregando a carta escondida, né? Ele diz assim: a casa não cercaste, como serve a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem. A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens multiplicaram na terra. O Senhor protege demais. O diabo está até dizendo assim: anda sendo difícil ser diabo com um Deus desse. Deu para entender ou não o que eu falei? O diabo está difícil. Como que eu posso ser diabo se o Senhor continua sendo um Deus assim? E aqui foi muito interessante, uma lição que eu aprendi, é o seguinte: que o diabo, ele não desiste de trabalhar, né? Então o texto me mostra uma lição seguinte: que não importa a circunstância que você está vivendo, o diabo sempre atacará de novo. Claro que eu creio que em todo esse texto, e nós, os pastores, vamos falar sobre isso, o diabo é que entra num teste terrível aqui. Eu tenho uma mensagem que eu vou depois falar sobre a arena onde o diabo é colocado, onde Jó é colocado, onde Zabiga é colocada, a mulher de Jó é colocada, e onde você é colocado também, para descobrir como que você tira as verdades de Deus, né? Mas o que me chama muita atenção nesse texto, uma lição, é que Satanás, que ele trabalha, ele trabalha. Então você tem que saber que sempre haverá uma batalha. Sempre o diabo fará alguma coisa para tirar você do foco de Deus. Então, ele trabalha. Eu me lembro até de deve ser uma anedota, de uma mulher que era muito otimista, mas muito otimista, e todo mundo que você falava mal, ela falava bem. Falava mal, ela falava bem. Falava mal, falava bem. Não adiantava, ela achava qualidades em todo mundo. E o irmão da igreja chegou para ela e disse: hoje eu vou acabar com essa mulher, eu vou falar mal do diabo para ela, eu quero ver ela falar bem do diabo. E ele acabou com o diabo, ela concordou com tudo. Quando terminou, ele falou: ganhei essa. Aí ela olhou para ele e falou assim: mas tem uma coisa que o diabo tem de bom, que ele trabalha. Você não teve jeito mesmo, ela achou alguma coisa. Então eu quero dizer uma coisa: ele trabalha. E ele não desiste. Ele vai até o fim. Veja, ele está aqui diante de Deus lutando. Então você tem que ter uma noção. Centra-se em Deus. O alvo do diabo é tirar você do foco. É tirar você de Cristo. É enfraquecer você. É uma luta permanente que nós teremos até que o último inimigo seja definitivamente esmagado e tirado da terra. A Bíblia diz que você vai participar do julgamento dele. Essa é uma coisa muito boa, você saber disso, né? Então, quando o diabo te atacar, diga para ele: teu destino é o lago de fogo. Mas tem o seguinte: essa lição aqui, para mim é forte e sempre. Eu tenho que estar muito atento. Mas há uma bênção tremenda aqui. Senhor, mantenha a tua proteção, apesar das lutas que eu tenho que enfrentar. Uma terceira lição que eu tirei aqui é o seguinte: disse o Senhor a Satanás, versículo 12, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Para mim aqui tem uma lição. Sabe qual é a lição? A lição da soberania de Deus. A lição de que Deus é soberano.
E mesmo a permissividade de Deus é soberana. Deus é soberano e Ele que pode permitir ou não. Uma vez eu li algo que me assustou na primeira vez e pode assustar vocês. Uma frase de Martinho Lutero. Lutero diz que o diabo não passa de bigorna e martelo para acertar um pouquinho os filhos de Deus. Quer dizer, é uma permissão, né? E aqui ele pede uma permissão. Sabe qual é a lição aqui? Soberania de Deus. Deus é soberano sobre a sua vida. Deus é soberano sobre a sua vida. Então, apegue essa verdade que Deus é soberano. Há situações que Ele permite para nos treinar. Eu sei que você não gosta muito de ser treinado, mas Deus treina você. Deus trabalha em você. Deus fortalece você. Muitas vezes as circunstâncias é para levar você a ser colocado no fogo para ser treinado. Alguém poderia, por que Deus permitiu aqueles 3 ir para a fornalha? Ele não podia ter parado antes. Agora eu pergunto, se ele tivesse parado antes, a história seria tão bonita como foi depois? Saber que Deus consegue, no meio do fogo, libertá-los? Como que Deus pode plantar você nele, debaixo do fogo? Debaixo da provação? Plantados com graça e libertação debaixo do fogo. Não foi muito maior? Sabe por quê? Ele é soberano. Quantas circunstâncias eu passei, você passou e você saiu mais forte depois. Eu sei que Paulo explica isso, ele disse, na hora do sofrimento você não está entendendo nada, mas depois você vê que isso daí gera um peso de glória. Isso é um enigma. É por isso que o resultado desse livro todo é um resultado incrível. É um resultado de vitória total contra o diabo e ao mesmo tempo de vitória em si mesmo. A favor de si mesmo. Para mim, todo esse texto revela a soberania de Deus. A provisão de Deus, a permissividade, o permitir de Deus, o governo de Deus que Ele leva à direção do seu propósito. Não há nada mais maravilhoso do que você estar no propósito de Deus. Ele cumpre seu propósito na nossa vida, no meio das lutas, no meio das adversidades, no meio dos sofrimentos. Por isso que Jesus não promete uma vida sem lutas. Ele diz assim, no mundo tereis aflições. Quem disse isso? Ele. Você quer seguir alguém que diz, tereis aflições? Seguir Jesus é saber de alguém que diz assim, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Ainda bem que ele fala isso. Eu venci o mundo. O que ele está dizendo? Vocês vão vencer também. Por quê? Porque Deus é soberano. E a soberania de Deus mostra esse governo glorioso de Deus. Aí eu tenho mais essa verdade. A síndrome dos cisnes pretos, neonegros, que é esse livro desse filósofo americano. Quer dizer, o inesperado vem, porque nós somos complexos. Essa história de que acharam cisnes que não eram brancos, lá na Austrália. Ele fez um livro sobre isso, para falar do inesperado, falar da humanidade que sofre, falar do sofrimento humano. Então, quero dizer para você que isso daí vai gerar em nós a ideia de que, gente, viver é uma complexidade. Viver é uma realidade que nós vamos vivendo, mas também vamos morrendo. Isso é o complexo. O inesperado pode acontecer. Todos nós temos um corpo finito,
temos uma sociedade finita. Vivemos num mundo em que nós somos produtos, não só seres individuais, somos seres sociais. Então, quando você tece a realidade social, você não apenas muda, mas você também é mudado. Você influencia, mas é influenciado. A crise política afeta você, a crise econômica afeta você, a crise sanitária afeta você. O pecado da humanidade afeta você. A limitação humana afeta você. Mas também o seu perdão afeta o mundo. A sua oração afeta o mundo. A sua vida em Deus afeta o mundo. A sua fé afeta o mundo. A sua adoração afeta o mundo. Então, a síndrome dessa complexidade está aí. E eu preciso ter ciência disso. Deixa eu explicar mais o que é o complexo. O complexo é o seguinte, olha, aqui está claro, mas também está escuro. Tem o escuro e o claro. Se tivesse só claro, você não veria nada. Tem que estar junto, as duas coisas. Você tem que, de vez em quando, diminuir a luz para ver. Como eu preciso ter menos luz para ver? Claro, porque é complexo. Tem um autor chamado Edgar Morin que diz o seguinte: viver é morrer. Cada dia você vive, mas cada dia você morre. Porque o dia que você parar de morrer, é porque você parou de viver. Não é? Parece que bonito essa filosofia. Então, eu quero continuar morrendo, porque se eu continuar morrendo, eu vou continuar vivendo. Porque o dia que eu parar de morrer, parei de viver. Olha só, complexo isso. Essa é a realidade humana, gente. Então, nós temos, o livro de Jó vai mostrar essa complexidade, essa realidade. Paulo fala sobre isso em Romanos. Essa luta permanente. Por isso, quando eu estou vendo a ceia aqui, eu sempre digo, é mais uma, mas também é menos uma. Né? Eu posso aqui somando uma a mais, e Deus está olhando assim, uma a menos. Filho, você está chegando, eu quero você aqui. Né? Sempre uma a mais e uma a menos. Essa é a complexidade. Então, o enigma é mergulhar em Deus e deixar Deus operar na sua vida. Está pronto? Quero que você feche os olhos e peça que Deus te dê sabedoria para aprender as lições e volte-se para Deus. Pai, em nome de Jesus, toca nesta hora o teu povo, manifesta a tua glória, ensina-nos a viver, ensina-nos a invadir a vida com esperança. A tua palavra diz: Cristo em vós, esperança da glória. A tua palavra diz: Cristo é tudo em todos. Senhor, nós queremos ter as marcas de Jesus, a expectativa de Jesus, e em meio à luta e o sofrimento da humanidade, do caos sanitário mundial, eu ouço a tua palavra dizendo: toda a criação geme há um tempo, esperando a manifestação da glória dos filhos de Deus. Vem, Senhor Jesus, porque só Tu és a solução do enigma da humanidade. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Quem crê, recebe e diz amém.